Você já percebeu como, em muitas situações, você sabe exatamente o que gostaria de dizer? Sabe o que te incomodou, sabe o que não parece justo, mas, ainda assim, você não fala, como se existisse algo dentro de você que te segura, que te faz recuar no último momento. E isso não acontece só em situações grandes. Acontece no dia a dia, em conversas simples, em pequenas decisões. Em momentos em que você poderia se posicionar, mas escolhe ficar em silêncio. E na hora, isso até parece mais fácil, parece evitar problema, parece evitar conflito. Mas, depois, fica uma sensação de que você se engoliu, de que você deixou passar, de que você não foi totalmente você. E isso vai acumulando, porque não é um momento isolado. É um padrão de evitar se impor. E existe uma pergunta importante aqui: por que é tão difícil se posicionar? Porque muitas vezes o problema não é falta de opinião, não é falta de clareza, mas sim o medo do que pode acontecer depois que você fala. Medo de desagradar, medo de criar tensão, medo de perder a conexão, medo de ser vista como difícil. E esse medo pesa porque faz você calcular antes de falar. Pensar demais, ajustar o que sente, suavizar o que gostaria de dizer. E aos poucos você começa a editar a si mesma. Você não fala tudo, não reage como gostaria. Não se posiciona com a firmeza que sente. E isso cria um efeito silencioso. Você continua presente, mas não completamente. Continua na relação, mas se adaptando. Continua se envolvendo, mas se limitando. E isso gera desgaste, porque você está constantemente se ajustando para manter algo que, muitas vezes, não está equilibrado. E esse padrão não surge do nada. Na maioria das vezes, ele vem de experiências anteriores, de momentos em que se posicionar teve um custo, de situações em que falar gerou conflito, de ambientes em que ser mais firme não foi bem recebido. E aos poucos você aprende. Aprende que é melhor evitar, que é melhor ceder, que é melhor manter a paz. Mas essa paz tem um preço, o preço de se afastar de si mesma. Porque quando você se cala repetidamente, você começa a se desconectar do que sente. Começa a duvidar da importância das suas próprias percepções. Começa a minimizar o que te incomoda, e isso afeta a forma como você se vê. Você começa a se enxergar como alguém que não precisa de muito, como alguém que deixa passar, mas no fundo não é isso. Você sente, você percebe, você só não expressa. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Porque sentir e não expressar cria tensão, cria acúmulo, cria um tipo de desconforto que vai crescendo aos poucos. E com o tempo, isso pode virar ressentimento, pode virar cansaço, pode virar distância emocional. Porque você está ali, mas não de forma inteira. E existe um outro ponto importante. Quando você evita se impor, você também impede que o outro te conheça de verdade. Porque a pessoa está lidando com uma versão filtrada de você. Uma versão adaptada. Uma versão que evita conflito. E isso cria relações superficiais sem que você perceba. Porque não existe espaço para confronto saudável. Para Husserl,
para a construção real. E isso impacta a qualidade das suas relações. Mas existe um ponto importante aqui. Se impor não é brigar. Não é ser agressivo. Não é criar conflito desnecessário. Se impor é se posicionar, é se expressar com clareza. É comunicar o que você sente de forma honesta. E isso pode ser feito com respeito, com calma, com equilíbrio. Mas ainda assim exige coragem, porque envolve risco. O risco de desagradar, o risco de gerar desconforto, o risco de não ser compreendida. E é exatamente esse risco que muitas vezes te faz recuar. Mas evitar esse risco tem um custo maior. O custo de continuar se anulando, de continuar se ajustando, de continuar deixando de ser quem você é em determinadas situações. E isso não é sustentável. Porque com o tempo, você começa a se cansar. Cansar de sempre ceder. Cansar de sempre evitar. Cansar de sempre se colocar em segundo plano. E esse cansaço é importante. Porque ele sinaliza que algo precisa mudar. Que esse padrão já não funciona mais. Continuar assim está custando caro demais. E a mudança não precisa ser radical, não precisa ser de uma vez. Ela pode começar pequena, com pequenas expressões, com pequenos posicionamentos, com pequenas escolhas de não se calar. E aos poucos, isso vai criando um movimento. Um movimento de se reconectar com o que você sente, de validar a sua própria percepção, de entender que o que você sente importa e merece ser expressado, e isso muda muita coisa, porque você começa a se sentir mais inteira, mais presente, mais alinhada com quem você é. E isso impacta diretamente suas relações. Porque, quando você se posiciona, você cria espaço para relações mais reais, mais equilibradas, mais honestas. E talvez seja exatamente isso que você esteja precisando agora. Não evitar mais conflito a qualquer custo, mas aprender a se posicionar sem se abandonar no processo. Porque se impor não é sobre afastar pessoas. É sobre não se afastar de si mesma.